general de guerra, nunca perdeu batalha, a vitória está nas mãos, nas mãos, nas mãos. Como o Senhor Jesus. Quem é poderoso como o Senhor Jesus? Ninguém é como o Senhor. Coloca sobre os nossos ouvidos, meu Senhor, general de guerra, de batalha. Eu sei que o Senhor está nesse lugar. Sei que a tua presença nos acalenta. E nenhuma prisão, nenhuma potestade, ei, nenhum principado, nada tirará nossas vitórias de nossas mãos. Consigo sentir, sopra sobre nós um Espírito, eita Jesus, de coragem, sopra, eita, eu consigo sentir, Espírito de coragem. Levanta tuas mãos, levanta tuas mãos. Receba a coragem, receba a ousadia. Já perdeu, Satanás. Receba a coragem. Eita! Pra ganhar essa vitória, receba a coragem, receba essa vitória. Existe um varão passeando, entregando a vitória em tuas mãos. Passeia, começa a passear. Tens liberdade entre nós. Começa a visitar. Tens liberdade nesse lugar. Receba a coragem, ei. Receba a coragem. Receba a ousadia. Agora na tua vida existe uma nuvem que traz coragem, que traz também a força. Traz autoridade. Existe um cântico novo nesse lugar. E é muito forte.
Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor está dizendo nesse lugar. Porque é grande o calor, porque é grande o poder, porque é grande o soprar do Mestre sobre nós, o amor, o zelo, a coragem, a autoridade. Tem pessoas que saíram desse lugar, entram por essas portas e perdem vitórias, desistem de batalhas, porque não conseguem ser guiados, não conseguem ser palestrados pelo cântico novo do soprar do Espírito Santo de Deus. Mas eu profetizo que nessa noite, com o teu coração aberto, com os teus ouvidos abertos, saia com o soprar, com o cântico, ei, não de medo, mas de coragem. E sabe o que isso traz, presbítero Bruno? Espada nas mãos. Sabe o que isso traz, presbítero Ronério? Escudo nas mãos. Sabe o que isso sopra, presbítero Jackson? Capacete. Cântico de batalha, mas soprar do Espírito. Mas quando o Espírito repousa sobre nós, nós vencemos, nós ganhamos, nós ganhamos. Nós vencemos, eita, nós ganhamos. Glórias, glória, 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 glórias, glórias. E as palmas louvem ao Senhor, e as palmas louvem ao Senhor. La subianda, sébia. Oh, Ramanaias. Oh, aleluias. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Jesus. A subianda, sébia. Abando e cantaraias. Oh, aleluias. Igreja Narassúbia. Deus, nesta noite, Aramanaia, Ele quer aumentar o nível espiritual de cada um de nós. Assobiandas, porque é tempo de guerra e não podemos manejar do mesmo jeito que manejávamos. Lá subianda Ramanaia, a espada Ramanaia, cantos do Senhor. Na sébia, cada nível de guerra tem que polir as armaduras. O Senhor está falando aqui nesta noite. Armaduras novas. O Senhor quer colocar sobre cada um de nós, para que nós possamos suportar Ramanaia cantos, la súbia, os canaracébia, os dias maus, Ramanaias. Mergulhar mais, Amanaias, buscar mais, Aranaias, na súbia, porque este é o tempo, Anaracaia, o qual o Senhor tem nos chamado como igreja, na súbia, para guerrear na sébia.
E a primeira guerra, Ramanaia, a súbia, é contra a nossa Ramanaia, nossa carne, nossa natureza, Ramanaia, cantos. Submetei-nos ao Senhor, a súbia, a sébia, descer mais na súbia, porque quanto mais descemos, mais recebemos do Senhor. Reconhecer mais na sébia aquilo que nós somos verdadeiramente na íntegra. A súbia, quando estamos sozinhos, na raias, examinar cada um, como diz a palavra, para que o Senhor sobre nós venha derramar na súbia uma unção poderosa, de ousadia, de intrepidez na súbia, na sébia, aleluias, para guerrearmos na súbia contra o inimigo das nossas almas. A sébia cantaramanaias, a xuriandaramanaias, depositar no altar do Senhor aquilo que verdadeiramente Ele quer de nós. Aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Quem tem um testemunho nesta noite para dar? Porque testemunho é para engrandecer o nome do Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Quem quer dar um testemunho nesta noite? Aleluias. Nós estamos no terceiro dia da campanha, quebrando as maldições e quebrando grilhões. Aleluias. Hoje, para nós estarmos aqui, sabemos que cada um tem enfrentado dificuldades. Aleluia. Então, o maior testemunho que nós temos de dar é o fato de nós estarmos aqui de pé, de nós termos nos levantado e o sopro de vida ter chegado até a nós. Amém, igreja? Estamos respirando. Então, isso é o maior milagre. Aleluias. Diácono José, vem aqui, assim, fazer aquilo que Deus colocar no seu coração. Aleluias. A oração nós vamos fazer no final, igreja. A paz do Senhor para a nossa igreja, amém? Estamos felizes porque estamos na casa do Senhor. Não podia ser um lugar melhor do que estar hoje aqui louvando, bendizendo e agradecendo ao Deus Todo-Poderoso, pois só Ele é único, de honra, de glórias e de louvores. E tudo que nós fazemos para o nosso Deus. E temos que fazer sempre o melhor. E agradecer por tudo que Ele tem nos dado, o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso sair sobre a nossa casa. E cada dia o Senhor venha assim nos sustentar, nos colocar a palavra sobre nossos lábios. As palavras sábias, as palavras que edificam sobre as nossas vidas e sobre a nossa família. Precisamos, sendo assim, andar sendo ordenado pelo Senhor, para que nada nós viemos fazer de nós mesmos,
mas assim que tudo que Deus nos ordenar, que nós podemos fazer. Porque o maior sacrifício Ele já fez na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Ele já deu sua própria vida pelas nossas vidas. Será que um de nós seria capaz de fazer isto? Por mais que nós amamos nossos filhos, agora deixamos toda a igreja em contradição. Nós amamos nossos filhos, mas numa hora dessa nós temos as escolhas a fazer. Mas só temos uma escolha, é orar e clamar pela nossa família, nossos filhos. Para que cada dia nossos filhos, a nossa família venha a ser abençoada por Cristo. E assim vamos orar e clamar ao Senhor Jesus. Baixe suas cabeças. Reflita o que Deus fez todos os momentos do seu deitar, seu levantar até agora. Com certeza que Deus tem nos sustentado e vai continuar nos sustentando, porque Ele é Deus. Senhor, obrigado, Deus, por estar na tua casa. Obrigado, Senhor, por tudo, Deus, que tu tem feito. Obrigado, Deus, que até aqui, Senhor, tu tem nos ajudado, Senhor, por quanto, Deus, continua ajudando, protegendo, Deus, ó Pai, teus filhos, teus servos, Deus, ó Pai, todos faz parte da igreja missionária da glória de Deus. Levanta os fracos, Deus, ó Pai. Sara as feridas, Deus, ó Pai, dos que estão feridos, Deus, ó Pai. Que cada dia, Senhor, tu possa, Deus, ó Pai, nos sustentar sobre as tuas mãos poderosas, Deus, e nos colocar, Deus, ó Pai, sobre a rocha. E essa rocha és tu, meu Senhor da glórias. Precisamos, Deus, ó Pai, de um alimento mais forte. E sabemos, Deus, que aqui está o alimento, Deus, ó Pai, que precisamos, necessitamos, Senhor. De ouvir, Deus, ó Pai, a tua palavra, Deus, ó Pai. Ouvir os louvores, ó Pai, foi atuado a ti, ó meu Senhor da glórias. Porquanto, Deus, é momento, Deus, ó Pai, estarmos alegres, Deus. Porque estamos juntos, Deus, ó Pai, te louvando, te bendizendo teu santo nome. Obrigado pelos ministérios, Deus, ó Pai, pela vida de teus filhos, pastores, presbíteros, aos diáconos, a todos faz parte, ó Pai, da sua casa. Que dá cada dia, Deus, ó Pai, dá livramento a teus filhos, dá sabedoria, entendimento, conhecimento dos altos céus, e tira de nós, Deus, ó Pai, tudo que não te agrada, Senhor, e faça conforme a sua vontade, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Aleluia, Jesus. Que Deus abençoe. Aleluias. Pastor Antônio também está com a oportunidade. Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém, glórias a Deus. Estou muito feliz, né, por essa campanha. O que Deus está fazendo na campanha. Não é pela campanha que eu estou feliz, é pelo que o Deus está operando na campanha. Então, eu aqui estava meditando, né, e orando a Deus, porque estamos em guerra. As pessoas, sim ou não? Enquanto nós estivermos nessa terra, nós estamos em guerra. Mas nós somos mais que vencedores. Mas em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Tá? A guerra, ela vai continuar enquanto nós não sairmos desta terra para ir para um lugar que nós não vamos mais guerrear. Agora, para que eu possa guerrear, eu tenho que ter armadura. Eu tenho que ter arma. O Senhor estava falando comigo, hoje eu estava orando, como eu tenho orado muito pela essa campanha, e vocês também. E Deus estava me falando que o crente, o cristão que se coloca, principalmente em uma campanha dessa, os crentes que já estão convertidos, tá, né, aqueles que estão brincando na presença de Deus, eles têm que pegar a arma de Cristo. Essa armadura Paulo fala lá em Efésios. Efésios 6 ele fala que a luta não é contra a carne,
mas é contra o quê? Principado, potestades. Então, nós temos que entender que há essa guerra, mas nós temos que entender que Cristo já nos deu a armadura para nós lutarmos contra essas potestades, contra esses principados, contra esse príncipe desse mundo em trevas. Então nós temos que tomar posse, porque a palavra de Deus, Ele mesmo, Ele diz: fortalecei-vos no Senhor. E na fraqueza dele? Não, é no poder, porque Deus não tem fraqueza, Deus só tem poder. Então Ele diz: fortalecei-vos no Senhor, para que nós possamos lutar e vencer essas guerras. Eu tenho visto pessoas dizendo: olha, eu estou em guerra, mas e aí? Quem é que vai vencer? É Deus que vai vencer. Ele não perdeu nenhuma guerra e não vai perder nenhuma guerra. Jesus é o nosso sumo sacerdócio. Amém? Então, nós temos Jesus e já venceu na cruz. Quando eu digo eu estou em guerra, eu estou guerreando. Mas Deus, Ele é tão poderoso infinitamente que Ele não perdeu nenhuma guerra. Jesus não perdeu nenhuma guerra e não vai perder guerra nenhuma, porque Ele está sobre o controle de tudo. Então, quando eu falo que eu estou em guerra, eu estou com a armadura. Eu pego essa armadura que Paulo fala sobre essa armadura, para que eu possa vencer os dias bons. É os dias maus, então tem dia mau, sim ou não? Então, se nós estamos em guerra, se alegra, porque você é um soldado de Jesus. Tem pessoas que ficam tristes: pô, eu estou numa guerra e eu não sei o que eu vou fazer. Não, faça como Josafá. Eu estou em guerra e eu não consigo vencer essa guerra, Deus. E aí Deus dá a resposta: não se preocupa não, que essa guerra não é tua. Tu não tem que pelejar, porque você veio a mim. Agora você diz: eu estou em guerra e não vai a Deus? Não tem como. Mas como é que eu vou a Deus? Como é que eu vou pegar essa armadura? Para fechar agora, é só lendo a palavra de Deus. Isso aqui é a bússola, tá? Para a gente não errar o caminho. Agora, você quer pegar a armadura de Deus? Corta o teu cafezinho da manhã, ou então o teu almoço, um pouco, e vai jejuar e orar a Deus. Só vence com jejum e oração. Nós estamos fazendo uma campanha aqui com o Ministério de Louvor. O propósito da campanha é, em prol desta campanha, e o propósito é santidade. Porque sem a santidade ninguém verá ao Senhor. E eu estava aqui orando aqui no tabernáculo, e ali eu comecei a orar, é rápido só para me fechar. E eu comecei a chorar e dizer: Senhor, como as pessoas estão se perdendo. E o Espírito Santo ministrando, como as pessoas estão se perdendo. As pessoas estão com dificuldade de jejuar, as pessoas estão com dificuldade de orar. Quem não ora e não jejua não chega aqui, tá, irmão? Se Satanás, ele tentou Jesus, ele não vai tentar a mim e a você todos os dias. Mas Jesus venceu na palavra, mas ele venceu antes, porque ele estava com o Espírito dele fortíssimo, estava comandando a carne dele. E o Senhor disse: essas pessoas que estão fracas, é porque eles deixam a carne comandar o Espírito deles. Não jejuam e não oram. Então vamos fazer como Josafá. Ele foi a Deus, orou e jejuou. Tá? De manhã tem o café da manhã, meio-dia tem o almoço, mas tire um horário, porque não é tirar só a alimentação.
Se o meu coração não está puro diante de Deus, não adianta eu levar a oração em jejum, passar dias e dias com fome, tá? Só vou emagrecer, mas não vou receber o poder de Deus, porque o meu coração tem que estar puro. O Senhor diz: quem subirá ao monte do Senhor? São os puros de coração, irmão. É forte a palavra de Deus, amém? Então, que Deus o abençoe e não desiste dessa campanha, mas jejue. Quem está jejuando, jejue mais. Quem está orando, ore mais, para que Deus venha continuar nos fortalecendo. E que Deus abençoe todos vocês, e eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Chegou agora o momento da oferta, de trazermos à casa do Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos. O irmão o Diácono Júnior está com a maquininha lá atrás. Temos também nas cadeiras QR Code. Então, vamos adorar ao Senhor com as nossas ofertas. Amém? Trazei as ofertas e os dízimos à casa do tesouro. Aleluias. Glórias a Deus. Meu filho. Restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxugue as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações, és a resposta, Jesus. Glórias a Deus. Diácono Mauro, por favor. Aleluias. Esteja orando pelas ofertas. Glórias a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, levante suas mãos. Soberano Deus, eterno Pai, vai derramando da tua graça, Senhor, da tua misericórdia sobre a tua igreja, o teu povo, ó Pai. Meu Senhor da glória, vai derramando as bênçãos sem medida para os que ofertaram a tua casa, Senhor, e que não ofertaram também, Senhor, derrama bênção em dobro, ó Pai, na vida de cada um, ó Deus da glória. Joga por terra, Senhor, toda barreira, todo impedimento na sua casa, na vida dos seus filhos, no seu trabalho, nas suas empresas, ó Pai, e que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, e todos digam amém. Glórias a Deus, aleluias, glória a Jesus. Agora chegou a hora da palavra, amém, igreja? Vamos, assim, estarmos quietinhos para receber o maná do céu. Aleluias. Presbítero Ronélio, aleluias, glórias a Deus. Pastora Carmen. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, bendizemos o Teu nome, Senhor.
Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor já tem feito, meu Senhor. E nós estamos entregando o teu ungido nas tuas mãos poderosas, sabendo, ó Deus, que ele neste momento é um canal do alto, meu Senhor. Coloque as palavras na boca do teu filho, Senhor. Ó Pai, há uma necessidade, Senhor, de muitos compreenderem, meu Senhor. E que o Senhor, nesta noite, também venha abrir a mente, para que haja uma compreensão das tuas instruções, ao qual tu usará o teu filho nesta noite, Senhor. E que tudo seja para a honra, para a glória, para louvor do seu nome, Senhor. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vamos abrir a palavra lá em Marcos capítulo 5. Depois nós vamos abrir em Juízes capítulo 6. Hoje nós vamos falar sobre opressão e possessão. São duas coisas diferentes. Todos acharam? Alguém enfrentou tempestade hoje? Quem não enfrentou, né? Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, ou Gadarenos, ou Gergesenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Repitam essa frase em nome de Jesus. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedra entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. E gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos, ou uma vara, é o coletivo de porcos, estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você.
Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. A igreja pode se assentar? Vemos aqui um exemplo claro de possessão demoníaca. Agora vamos abrir a nossa Bíblia lá em Juízes. Capítulo 6. Louvado seja Deus. Juízes 6. Fala sobre Gideão. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e viam como enxames de gafanhotos, e era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Vamos lá para o 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abisrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, mas para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Louvado seja Deus. Irmãos, nós vemos aqui 2 casos pitorescos um de possessão demoníaca e outro de opressão. O demônio de Gadara, ele estava possesso e Gideão estava sob opressão. Não só Gideão, mas como o povo de Israel estava debaixo de opressão. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Marcos capítulo 5, como lemos, Jesus, ao atravessar o mar da Galileia, ou o lago da Galileia, junto com seus discípulos, ele enfrentou uma grande tempestade. O barco quase foi a pique, todos nós conhecemos esse relato bíblico. Enquanto todos estavam desesperados, Jesus dormia na popa do barco. E quando eles conseguiram acordar Jesus e perguntaram, o Senhor está vendo tudo isso e está vendo que nós estamos morrendo e o Senhor não vai fazer nada? Ele levantou e calmamente repreendeu o vento e o mar. Louvado seja o nome do Senhor. E perguntou aos seus discípulos, por que vocês temem? Por que vocês temem? Vocês estão com medo porque vocês por acaso não têm fé? Ali vê-se claramente que estava sendo criada uma situação para que eles amadurecessem para o que estava por vir, porque eles estavam prestes a enfrentar uma legião de demônios. Decápolis, a região de Decápolis, como o próprio nome diz, era uma região de 10 cidades, e essa região de Gadara estava
uma região mais afastada, enquanto toda a multidão que seguia Jesus estava de um lado do mar da Galileia, Jesus, por causa de uma alma, foi até Gadara. E enfrentou uma tempestade muito grande. A história diz, e eu demorei a acreditar nisso, a gente tem que ponderar, tem que questionar qualquer coisa que não esteja na Bíblia, de que era comum naquela época uma tempestade se levantar. Mas que época? Como eles sabiam qual era a época? Né? Aí eu fiquei pensando, se os porcos estavam sendo apacentados, sinal de que era uma época específica, ou seja, uma época quente, então eles poderiam pensar que naquela época não poderia ter uma tempestade, não era comum que naquela época tivesse uma tempestade. E quando se pregava Marcos 5 sobre o demônio de Gadara, eu achava que era uma coisa de pentecostal, quando se falava de tempestade, eu nunca tinha pregado sobre essa palavra, eu falei, isso é coisa de pentecostal. Mas eu vim entender de que a tempestade se levantou para impedir que Jesus chegasse naquele lugar. Uma tempestade se levantou porque uma grande obra estava prestes a ser feita. Uma tempestade se levantou e se levanta cada vez que nós nos colocamos prontos para a batalha. Sempre que nós nos colocamos na brecha para fazer a obra de Deus, uma grande tempestade se levanta. Por isso que eu perguntei a quem passou por alguma tempestade hoje, porque todos nós nos propusemos, quem está à frente da batalha, que está à frente da campanha, mas também quem está vindo para a campanha, está prestes e está enfrentando, a cada um no seu nível, lógico, um certo tipo de tempestade. E Jesus não foi diferente juntamente com os seus discípulos. E Jesus, quando ele chega naquele lugar, a Bíblia diz que aquele endemoniado, aquele gadareno que vivia nos sepulcros, ele não só vivia dentro do cemitério, ele vivia nos sepulcros. Ele vivia dentro do sepulcro, junto com os defuntos. Irmãos, pode parecer muito forte, mas é uma realidade. Ele vivia dentro dos sepulcros. Ele vivia entranhado no meio de ossos, talvez juntamente com pessoas que tinham morrido há pouco tempo, e outras que já tinham morrido há um tempo, sei lá, 10, 20 anos. E esse endemoniado, esse homem que não se diz o nome dele, ele vivia ali, não se diz há quanto tempo, e ele não se podia prender com correntes, nem grilhões, ninguém conseguia. Acredito que eles tenham tentado em algum momento prendê-lo, acredito que eles tenham esperado o momento que ele estava adormecido, iam lá e vamos prendê-lo agora, vamos aproveitar que ele está dormindo. E quando eles prendiam, ele parecia que estava dormindo, e é assim que nós vemos, às vezes nós entendemos, às vezes nós pensamos que o inimigo das nossas almas está adormecido. E quando prendiam esse demônio, esse gadareno, ou seja, o gadareno, ele arrebentava como se fosse papel, como se fosse uma coisa muito fácil de se arrebentar. Os grilhões, da mesma maneira, e várias vezes eles devem ter feito isso, tentado prender. Por quê? Porque ele atrapalhava o turismo naquele lugar, porque a principal fonte de renda lá, qual era? Criação de porcos. E eram judeus. E o mais interessante disso tudo, que os gadarenos eram judeus e criavam porcos. Isso para um brasileiro, para um americano, para um europeu, é coisa natural criar porcos, né? É natural criar porcos, mas para o judeu criar porcos é abominável. O porco é imundo, é sujo, e a Bíblia condena, e o judeu obedece à risca. Mas por que os gadarenos criavam porcos? Por quê? Sabe por quê? Porque eles estavam longe de Jerusalém. Gadara ficava longe de Jerusalém e perto do mundo.
E cada vez que nós nos afastamos de Jerusalém e ficamos perto do mundo, nós ficamos perto dos porcos. Nós ficamos perto da sujeira. Nós ficamos entranhados naquele que gosta do lamaçal. E quem é que gosta de lama? O pecado. O pecador gosta de lama. E quantas vezes, louvado seja o nome do Senhor, nós, porventura, não pensamos o quanto os porcos, quando nós falamos de porcos, louvado seja o nome do Senhor, nós pensamos logo em sujeira, nós pensamos em coisas estragadas, coisas que nós não consumimos mais, lavagem, resto de comida, não é isso? Então, esses porcos, eles eram a principal atividade econômica, e esse demônio, esses demônios que ali estavam no corpo desse homem, eles afastavam as pessoas. Talvez as pessoas não conseguiam chegar até lá, ou tinham medo, porque a fama se espalhava, eles não conseguiam chegar até aquele lugar por causa desse homem. Só que, depois de tantas vezes tentando prender esse homem, e ele arrebentando as correntes, o que aconteceu? Eles se acomodaram. Eles começaram a se acostumar a conviver com aquele homem. Talvez as crianças estivessem brincando, as pessoas levavam sua vida normal, talvez as pessoas, porque ele não era agressivo, aqui não fala que ele era agressivo com as pessoas, ele era agressivo consigo mesmo. Aqui não fala que ele pegava as pedras e jogava nas pessoas, fala que ele se cortava com as pedras. Então ele fazia mal para ele mesmo. Então ele só fazia mal para ele. Essa é a grande desculpa daquele que está entranhado no pecado, que ele fala que o pecado, aquilo que ele pratica, só faz mal para ele mesmo. Não faço mal para ninguém, só faço mal para mim mesmo. Aquele que está debaixo de um vício, ele usa esse vício como desculpa. Eu só estou prejudicando a mim mesmo, então não se mete na minha vida. Eu não prejudico ninguém. Esse vício só faz mal para mim. Mas Jesus se importou. Jesus se importa com aquilo que faz mal para você. Talvez ninguém se importe. Talvez as pessoas te deixem de lado porque pensam assim, olha, não está me prejudicando. A mim não prejudica. Então, não se importa. Quantas pessoas têm seus familiares que estão entranhados no pecado, que enquanto não prejudica ela ou a ele, as pessoas não se importam, elas se acomodam. Sabe por quê? Você fala assim, eu já tentei de tudo. Já levei numa clínica, eu já tentei internar, eu já levei na igreja, eu já levei lá, já não sei o quê, já fiz de tudo. E não adianta, e se acomoda. Mas você não fez o principal, que era clamar. Você não fez o principal, que era pedir àquele que pode todas as coisas, aquele que pode resolver todas as coisas, aquele que pode libertar, que pode salvar, que pode curar, aquele que faz milagres. E ele estava assim. A família o abandonou, todos o abandonaram. Por quê? Se acomodaram. Largaram de mão. Talvez uns passassem e tivesse até pena dele, mas ninguém fazia nada, porque eles também estavam entranhados no pecado, num nível diferente, mas também estavam. Será que o único endemoniado era ele? Todo pecado, para entrar, ele precisa de uma porta. Todo pecado, para entrar, ele precisa de uma porta, de uma brecha. Qual foi a porta? Criação de porcos. Essa foi a porta. Aquele lugar, o pecado entrou, os demônios entraram, porque havia uma atividade ilícita, pecaminosa naquele lugar. E eles se acostumaram com o pecado. Sabe por quê? Porque parece que está tudo bem.
Você continua comendo, continua dormindo, continua fazendo as suas atividades, continua até prospera. E acha que está tudo bem. Mas nem tudo que está dando certo, está certo. Não se engane. Nem tudo que está dando certo, está certo. Tem gente que acha que está dando certo, Deus está no negócio. Talvez esses judeus achavam isso. Talvez eles estivessem achando assim, olha, está dando dinheiro. Então não tem nada de errado. É só a lei. E a lei mata. Né? A lei mata. É só a lei. Então, vamos continuar porque Deus está fazendo eu prosperar? Vamos continuar porque está dando tudo certo? E a porta aberta, a porta escancarada. Ei, irmão! Se alguém entendeu isso, meu Deus do céu. Quantas portas nós abrimos? Irmãos, eu não ia falar isso, mas eu tenho que falar. Um testemunho muito tem a ver com a palavra. Eu falei assim, eu vou falar e depois eu não vou falar. Mas a minha transparência, eu procuro ser mais transparente possível. Eu acho que eu contei para a pastora, eu contei para algum presbítero isso, que no trabalho, contei para o presbítero Bruno, se não me engano, uma pessoa, um colega de trabalho, puxou uma faca para mim. Um colega de trabalho. E eu estava certo. Quer dizer, ele conseguiu ver algo, né? Porque incomoda, irmão. Não estou querendo ser mais santo do que ninguém, mas a luz, ela incomoda onde quer que ela esteja. E ele, sem motivo, ele arrumou um motivo e puxou uma faca para mim. E eu fiquei muito mal, fiquei triste. E confesso que eu não consegui perdoá-lo. Não consegui. Fiquei triste, muito magoado. E tem uns 6 meses isso. E quando começou essa campanha, eu falei muito sobre o nível de batalha que nós estávamos enfrentando, que não era pouca coisa. E quando estava chegando o dia de eu pregar, eu ficava lendo, eu lia e não vinha nada. Nada. O Espírito Santo não me revelava nada. Eu falei, meu Deus, ficando desesperado. Falei, está chegando o dia e não tem nada. O que eu vou pregar? Como eu vou pregar? E nada. Fui trabalhar hoje. Falei, Senhor, eu orei. Senhor, o que está acontecendo? Eu não tenho nada. Vou pregar hoje à noite e não tenho nada para pregar. Sobre o que eu vou falar? O que eu vou pregar? E Deus falava para mim, perdão. Perdão. Vocês não têm noção, irmãos, de como o perdão liberta. A falta de perdão faz com que você beba um copo de veneno esperando que a outra pessoa morra. Então, eu chamei uma pessoa, falei assim, vem cá, você vai ser testemunho. Chamei o rapaz e pedi perdão a ele. Porque ele é ímpio, ele não é crente. E eu falei para ele assim, você me perdoa, porque eu não vigiei. Aí ele olhou para a minha cara, deu um sorriso e falou assim, poxa, mas a culpa foi minha. Não, a culpa foi minha, porque eu não te perdoei quando eu tinha que ter te perdoado. E eu não te pedi perdão. Eu te peço perdão por não ter te perdoado no momento que aconteceu. Eu era para ter te chamado no dia e ter te pedido perdão. Quando Jesus fala, se alguém mandar você caminhar 1 milha, caminha mais 2. Os romanos, toda vez que um judeu encontrava com um romano e ele tinha algum peso para carregar uma mala, o judeu era obrigado, por lei, a carregar 1 milha, o peso de um romano. E tinha que carregar a mala durante 1 milha. Aí Jesus fala assim, quando ele te mandar caminhar 1 milha,
caminha duas. Isso é perdão. Isso é da outra face. E eu falei, Senhor, e depois que eu pedi perdão, aí começou a vir. Começou a vir as coisas. Aí Deus começou a revelar o que Ele queria falar com a igreja dele. A partir do perdão, irmãos. Não é exposição, é porque eu precisava falar isso para vocês. Porque Deus só vai fazer algo na vida de vocês e na minha vida a partir do perdão. A partir do perdão, pessoas, eu tenho orado muito, toda vez que alguém pede para orar pela família, eu tenho orado insistentemente, não sei se vocês notaram, pessoas que não se falam dentro da própria casa, pessoas que estão de mal há 10, 20, 15 anos, e elas só se perdoam, sabe onde? No cemitério. Aí chora, beija um objeto inanimado, um pedaço de carne dentro de um caixão, como se fosse adiantar alguma coisa, oferece flores para quem não está vendo, para quem não está cheirando, para quem não está recebendo. Para que isso, irmãos? Vamos perdoar aqui na terra, enquanto nós estamos vivos, vamos fazer as pazes com os nossos irmãos, nossas irmãs, vamos fazer as pazes com aqueles que estão dentro da sua casa. Sabe por quê? Porque o grande evangelismo começa dentro de casa. Sabe por quê? Porque Jesus, ele foi para Gadara, antes de ir para os confins do mundo. E sabe o que esse homem passou a fazer depois que ele foi atrás de Jesus? O que ele falou para Jesus? Eu quero ir contigo, Senhor. Ele falou assim, não, primeiro vai para a tua família, conta para a tua família como eu tive misericórdia de ti. Irmãos, vai primeiro para a tua família, depois vai querer pregar em São Paulo, no Rio Grande do Sul, na Argentina, no Paraguai, primeiro na tua casa. Você não consegue libertar primeiro quem está dentro da tua casa, vai querer libertar quem está fora. Meu Deus, é uma máxima que muita gente repete, mas não pratica. Irmãos, tem tanta gente que eu preciso continuar falando de Jesus dentro da minha casa, do meu lar. E quanto mais eu apanho, mais eu falo. Quanto mais me persegue, mais eu falo. Me chamam de santinho. Mentira, santinho. E continua, irmãos. É assim. É assim. Chamaram Jesus de Beelzebu. Meu Deus. Esse é um exemplo de possessão demoníaca, é quando está dentro. Opressão, o que é? Quando está fora. Possessão dentro, opressão fora. Gideão e o povo de Israel ficou 7 anos sendo oprimido pelo inimigo. O inimigo, eles plantavam, tudo que eles plantavam, o inimigo ia lá e... A palavra diz que eles iam como gafanhotos e pegavam tudo, gado, plantação, e por isso eles clamaram. Eles chegaram no limite deles, eles empobreceram tanto, a palavra diz, que eles clamaram. Tem gente que só espera empobrecer de vez, espera perder tudo para clamar. Enquanto não perdeu tudo, está tudo bem. Por isso que tem muita gente que quando está dando tudo certo, como eu falei, está dando tudo certo. É porque está certo? Nem tudo que Deus aprova, nem tudo que está dando certo quer dizer que Deus está aprovando. Nem tudo que está gordo está saudável. Às vezes está magrinho, mas está com saúde. Às vezes está magrinho. Aí o pessoal olha, eu emagreci, o pessoal falou assim, ó, você tá doente, não tá? Eu falei, eu já tive, agora eu tô bem agora, mas continuo magro. Que bom, né? Continuo magro. Estou melhor, mas eu continuo magro. Estou com saúde, graças a Deus. Quando eu estava gordo, eu não estava com saúde. Então, Gideão estava debaixo de
de uma árvore, ele estava malhando trigo no lagar, um lugar que geralmente não se faz isso. Para quê? Para se esconder dos midianitas. E de repente o anjo do Senhor chega para ele e diz o quê? O Senhor é contigo, varão valoroso, o grande guerreiro. Aí Gideão fala o quê? Como que o Senhor pode ser comigo? Olha a situação que a gente está. Cadê as maravilhas que os povos, todo mundo, os meus antepassados contaram? Cadê as maravilhas? O que foi feito dela? Eu não estou vendo nada. Tudo que a gente planta, os midianitas vêm e pegam e roubam. Por que Gideão e os israelitas daquela época estavam sofrendo essa opressão por idolatria, desobediência? Por quê? Por causa de herança familiar. Talvez Gideão, e tudo indica que ele não tivesse culpa do que estava acontecendo, mas uma herança familiar fez com que ele pagasse o preço. Se nós vemos lá me parece que lá em Gênesis, coloca aí para mim, por favor, Gênesis 12, 11. Gênesis 12, 11, eu acho que é isso. Quando estava perto de entrar no Egito, disse a Sarai, a sua mulher: eu sei bem quanto você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: essa é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Preste atenção nisso, irmãos. O que Abraão fez? Ele mentiu, com medo de morrer. Disse que para Faraó que a sua esposa era sua irmã. E muitos males aconteceram a Faraó por causa dessa mentira, porque Faraó quase se deitou, a Bíblia não é muito clara a respeito disso, com a sua esposa, por causa de uma mentira. E essa mentira se repetiu com quem? Com Isaac. Isaac contou a mesma mentira a respeito de Rebeca. E o mais interessante, como que Isaac ficou sabendo? Isaac não era nascido. Por que a mentira se perpetuou? Meu Deus! Como que Isaac repetiu a mesma mentira se ele não sabia o que tinha acontecido com seu pai? Abraão mentiu, depois Isaac mentiu da mesma maneira. Disse para Abimeleque que Rebeca não era sua esposa, era sua irmã. Irmãos, às vezes, na maioria das vezes, quando nós nos vemos fazendo, tomando algumas atitudes, alguém fala assim: eu não sei quem puxou. Por que está fazendo isso? Vocês já sentaram com algum parente de vocês, com o pai ou com a mãe, e perguntou sobre seus avós, caso vocês não conheçam, seus bisavós, como eles eram, o que eles faziam? Às vezes vícios perduram de gerações em gerações, e você não sabe por que você adquiriu esse vício. Vício de mentir, prostituição. Existem casos de prostitutas, que a avó foi prostituta, a mãe prostituta, a filha prostituta, a neta prostituta, e ninguém consegue entender por quê. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas tentam impedir que isso se perpetue e se torna normal. Por quê? É assim mesmo. Minha avó era, minha mãe era, eu sou também. Aí a criancinha já vai crescendo e acha normal. Famílias inteiras, irmãos, nós estamos falando aqui de maldição hereditária, de herança, que vocês, se vocês preferirem, herança. Isso é herança. E quando uma mãe vê a criança, desde 2, 3 aninhos, começando a querer se maquiar demais, começando a ter uns trejeitos, e não quebra essa maldição,
Em nome de Jesus, se você sabe que no teu antepassado teve casos de prostituição, quando vocês virem o mal surgindo, impeçam, reprimam, em nome de Jesus, para que não perpetue. Mães, crianças que imitam a mãe, querem se vestir como a mãe, se maqueiam, quando tem 3, 4, 5, 6, 8, 10 anos, estão passando batom, usando unhas longas. Irmãos, isso não é se querer ser santo demais, isso é real. São as portas que você abre e não percebe. Às vezes nós abrimos portas dentro do nosso lar e não percebemos. Palavrões. Quando vocês xingam, falam palavrões na frente dos seus filhos. Eu quero acreditar que aqui ninguém xinga, todo mundo é crente. Qualquer palavrão, irmãos, que você, na hora de que está irritado, quer conhecer crente salvo, é no futebol. Leva um crente para o futebol, tu vai ver que esse cara é crente mesmo. Dá na canela dele, tu vai ver. Dá um glória aí agora, vai. Então, aí você acaba, aí a criança está assistindo aquilo, porque a criança, ela olha para você e vê você como exemplo do que é bom e do que é ruim, e se ela ouve, ela vai repetir, com certeza vai repetir. E como você quebra isso? Orando. A minha esposa, ela xingava muito, mas muito mesmo. Se converteu, parou de xingar, mas as filhas xingam. Como que ela vai reprimir? Como que ela vai chegar para as filhas adultas e dizer que elas não podem xingar? Elas aprenderam a xingar. Aprenderam a falar a palavra chula. Por quê? Porque a avó dela xingava, a bisavó xingava. Tu vai procurar saber, irmãos, isso vem de lá de trás. E esse instinto, se vocês virem, desde que saiu do Egito, esse povo, desde o bezerro de ouro, eles já tinham esse instinto de idolatria. E por mais que eles lessem, por mais que eles, desde Josué, quando vieram os juízes, veio Samuel, os juízes, não adiantou, eles continuaram com a sua idolatria. Irmãos, quando se fala em idolatria, nos dias de hoje, é idolatrar filho, é idolatrar esposa, é idolatrar marido, é deixar Deus no canto, idolatrar o seu cônjuge. Isso é idolatria também. É idolatrar um cantor gospel, é idolatrar um cantor, é idolatrar um ator de televisão, é idolatrar a tua televisão, que você diz, se ela queimar, você não vive sem ela. É idolatrar celular, como o pastor está dizendo. Quem consegue ficar uma semana, um dia sem celular? Experimenta fazer não é jejum, porque jejum é de alimento. Se abster do celular uma semana. Alguém consegue? Sinceramente, aqui alguém consegue se abster do celular uma semana? A pastora Vera, eu sei que consegue. Do celular, irmãos, ninguém consegue se abster do celular. O problema é que você não consegue se abster e deixa o celular na mão da criança, para a criança não te perturbar. Para você fazer o seu almoço, a sua janta dentro de casa, você põe o celular na mão da criança. Antigamente você pegava uma revistinha de desenhar e dava na mão da criança para ela desenhar. Hoje em dia não, é celular. E a criança tem acesso a um monte de porcaria. Porque você também não se preocupa em baixar um aplicativo para evitar que essas coisas cheguem até ela. É assim que acontece. Vamos voltar ao endemoniado. E quando ele viu Jesus de longe, a palavra diz que ele correu
se prostrou e o adorou. Que tenho eu contigo, Jesus? Porque Jesus tinha falado para ele: sai dele, espírito imundo. E ele pede para que ele entre nos porcos. Ele pede que entre nos porcos. Por que nos porcos? Eu fiquei perguntando por que ele pediu para entrar nos porcos. Porque ele não queria sair daquela região. E ele entrando nos porcos, ele sabia que, por ser a atividade principal econômica daquele povo, os porcos iriam se matar, eles iam morrer, e iam culpar quem? Jesus. Iam expulsar Jesus dali. A intenção dele é que Jesus não permanecesse naquele lugar, porque quando o povo correu e viu que os porcos se precipitaram no mar, eles começaram a procurar quem fez isso. Descobriram que foi Jesus e pediram, imploravam, rogavam a Jesus para que ele saísse dali. Vocês imaginam uma legião de 3 a 6 mil demônios dentro de uma pessoa. Agora vocês pensam, preste atenção nisso, irmãos, vocês pensem que 2.000 porcos, cada porco, vamos dizer que tinha cada 2 ou 3 demônios dentro de um porco, e fez com que eles se matassem. 2 ou 3 demônios fizeram com que os porcos se matassem, cometessem suicídio. E 6.000 demônios dentro de um homem, ele não se matou. Ele até se mutilava, mas não se matou. Aí você se pergunta, por que eu não concluí o que eu comecei? Por que tantas vezes eu tentei me matar e na hora H eu desisti? Ou então que eu até fiz, mas não deu certo. Eu até tomei esse medicamento, mas não aconteceu nada. É porque Jesus tem um plano na tua vida. É porque Jesus não permitiu, assim como esse homem, Jesus não permitiu que esse homem morresse. Como que você explica que 6.000 demônios dentro de uma pessoa, ele não tenha se matado? Porque para o demônio, era muito bom que ele se matasse e fosse para o inferno. Mas para Jesus não. Jesus tinha algo muito importante para fazer naquele lugar. Tinha uma alma que ele queria salvar. Tinha uma alma que ele queria usar naquele lugar para levar o evangelho dele a toda criatura. Porque aquele povo estava carente de ouvir a palavra de Deus. E quando se fala que Paulo foi a pessoa que levou o evangelho até os ímpios, até os gentios, e esse homem também, esse homem levou o evangelho àquelas pessoas, ele foi uma testemunha ocular do milagre que foi feito nele. Ele foi para a família. Irmãos, imagina uma pessoa que era possessa, um dos milagres que é mais difícil de ver, não sei se aqui alguém que já viu alguém louco, totalmente possesso, porque ele tinha um espírito de loucura. Quem passava, via um louco. Alguém já viu, já vi vários tipos de milagres, mas alguém louco ficar são? Eu nunca vi. Esse homem ficou são. A palavra diz que quando as pessoas chegaram, correram e viram ele com roupa, ele andava nu, ele estava com roupa, vestiram ele estava conversando normalmente com Jesus, eles olharam e não reconheceram, talvez eles estivessem procurando o homem e não acharam, e quando eles viram totalmente transformado, porque é assim que acontece com quem é curado por Jesus, por quem é salvo, por quem é liberto. Há uma transformação e aqueles homens não o reconheceram a princípio.
e procuraram saber o que houve. E quando alguém contou para eles, a primeira preocupação deles não foi dar os parabéns para aquele homem, que bom que você está curado, que bom, não, a primeira preocupação foi, e os porcos? Eles são mais interessados em saber o que aconteceu com os porcos. Já ouviu aquele ditado que minha mãe, talvez os pais de vocês falavam, quem com porcos se mistura? Imagina como é que aquele povo estava entranhado, com a mesma lama que os porcos chafurdavam. Se vocês perceberem, o pescoço do porco, ele tem a mesma espessura da cintura. E não sei se vocês notaram também, o porco ele não olha para o alto, o porco só olha para o chão. O porco ele não consegue erguer a cabeça, ele só olha para baixo. Aquela mulher que tinha um espírito de enfermidade, qual era o espírito que ela tinha? O que acontecia com ela? Ela estava encurvada, ela não conseguia olhar para o alto. Sabe o que o inimigo quer? Que você não olhe para o alto. O inimigo quer que você permaneça olhando para o chão, que você permaneça encurvado, que você não olhe para o alto, que você não olhe para Ele, de onde vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, é de lá que vem o teu socorro. Não fique procurando em outro lugar, é Deus que pode curar, é o Senhor que pode salvar, é só Ele. E os porcos olhavam para o chão, e que com porcos anda, se mistura, farelo come. Então eles estavam acostumados a olhar para o chão, porque se tivessem olhado para o alto. O interessante aqui é que a Bíblia não fala que eles pediram ajuda, a Bíblia não fala que eles clamaram. O povo, os israelitas, clamaram ao Senhor depois de 7 anos de escravidão, de opressão. Eles clamaram, e o socorro veio. Só que Jesus, naquele tempo não tinha imprensa, irmãos. Como que Jesus ficou sabendo que uma alma precisava dele? Irmãos, talvez você nem ore, talvez você nem clame, mas Deus sabe lá do teu coração. Ele sabe a tua necessidade, Ele sabe o que você precisa. Ele sabe que essa opressão, isso que tem acontecido na tua vida, esse histórico familiar que tem te oprimido, essas lutas diárias que você já está conformado, assim como o Gideão. Como o Senhor pode ser comigo? Quantas vezes você se perguntou, como o Senhor pode ser comigo se tem me acontecido tanta coisa ruim? E Deus fala para você, varão valoroso, varoa valorosa, é isso que Deus fala. Enquanto você está se colocando para baixo, Deus quer te colocar para cima. Enquanto você diz que não é nada, Deus está dizendo, você é tudo. Irmãos, se Raabe pensasse assim, olha só a descendência de Jesus. Davi, um assassino, adúltero. Raabe, uma prostituta. Olha só, meu Deus do céu. Olha as pessoas, e você está achando que Jesus não olha para você. E você está achando que Jesus não vê nada em você. Não fique repetindo ciclos na tua família. Deus te chamou para mudar esse ciclo. Deus te chamou para interromper esse ciclo maligno que tem acontecido na tua vida. De que tudo não vai dar certo. Há pessoas que vivem desempregadas, pessoas que não conseguem permanecer 2, 3 anos no emprego, que perdem o emprego. Isso não é normal, e você não pode achar normal. Pessoas que não conseguem se casar. Pessoas que têm, como se diz por aí, dedo podre para homem. Já viu? Tem mulher que diz, tem um dedo podre para escolher marido. Pessoas que não conseguem. Pessoas que vivem debaixo de um jugo. Pessoas que, meu Deus do céu, que vivem dentro de seus lares,
sendo oprimidas pelo marido, pessoas que sofrem não só agressão física, mas agressão moral, e permanecem, irmãos, eu não estou aqui pregando a favor do divórcio, mas, irmãos, tudo tem limite. Vemos muitos, eu tenho que falar, irmãos, vemos muita mulher crente morrendo, sendo esfaqueada, porque não quer deixar um relacionamento, porque o divórcio não é de Deus. Por que Jesus falou? Por causa da dureza do coração do homem. Ele fala isso na palavra dele. Nem sempre foi assim. Mas por causa da dureza do coração do homem está falando isso. Porque os judeus, eles faziam isso. Eles amaldiçoavam as mulheres para se verem livres delas. Eles inventavam que as mulheres não estavam cozinhando bem, que não estavam fazendo nada direito, para excomungar. E às vezes matar, é isso. Aí Jesus fala o quê? Que Moisés concedeu carta de divórcio. Porque viver sob opressão dentro da sua própria casa, dormindo com o inimigo, como se diz por aí, repetindo ciclos, porque você está dizendo é normal. Por quê? Porque a minha mãe passou por isso. Porque a minha avó passou por isso. A minha avó apanhava, a minha bisavó apanhava, a minha avó apanhava, a minha mãe apanha, então é normal eu apanhar também. Não é, em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito maligno que tem infestado os lares e fazendo com que mulheres se submetam a um jugo que não é delas. Digo para elas, uma alienação moral, dizendo que você não vai ser nada, você não é nada, você é feia. Mulheres que engordam depois de terem filhos, depois aquele marido, pai dos seus filhos, fala que ela está horrível, que não serve para nada. Isso não é de Deus, irmãos. Isso não é de Deus. Você não vai deixar de ser uma mulher de Deus se você der um basta nisso. Tudo tem um sinal, tudo tem um começo. A primeira agressão vai até a delegacia. E da parte, em nome de Jesus. Primeiro ligue para os seus pastores, se der tempo, senão vai ter uma delegacia. Eu não sei se eu podia estar falando isso, mas Deus mandou. Pessoas têm sido oprimidas dentro dos seus lares, porque se conformaram, estão conformadas, porque a avó apanhou, a mãe apanha, e vai ser assim. Meninas que se tornam lésbicas porque odeiam o homem, porque vem o exemplo dentro da sua casa, da mãe que apanha, do marido, e fala assim, não, eu odeio o homem. Esse é um dos motivos do lesbianismo, do homossexualismo, em geral. Porque vem dentro da sua própria casa, um lugar que era para ser chamado de lar. Viver em guerra, isso não é de Deus. Vocês estão aqui hoje para quebrar essa maldição, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos se colocar de pé.